Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times de futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o canal Resenha com Magalhães vai fazer agora, a partir de agora, o resumo da rodada regionalizada. Isso foi um pedido de alguns amigos, indicações também de alguns amigos. Pô, Magalhães, por que tu não faz assim? Por que tu não faz assado? E tem sempre um monte de colega pelo WhatsApp também, dando dicas. E falando, pô, Magalhães, por que tu não muda aqui, não muda ali? E a gente resolveu aqui no canal fazer eu sempre faço um resumo da rodada, com todos os jogos. Só que eu vou fazer esse resumo, só que separado por região. Acho que eu vou fazer em 5 blocos, deve ser assim. Região Sul. Sudeste eu vou ter que dividir em 2, porque São Paulo tem 5 times. Então eu devo fazer São Paulo, Rio. Aí fazer um bloco com Minas e ali o Centro-Oeste. E fazer o Nordeste. Ou divido lá, quando eu falar do Sul, eu pego um time do Centro-Oeste, porque aí fica mais um. Apesar que tem em 4 lá eu posso fazer 5, posso fazer, colocar o Minas, não sei, eu vou ver como é que eu faço, mas a gente vai dividir por bloco. E para iniciar essa nova fase do resumo do Brasileirão, eu vou começar pela região Nordeste. Nada mais justo do que começar pelo Nordeste. É onde tem a maioria dos torcedores que acompanham aqui o canal Resenha com Magalhães, que me prestigiam. Então, vamos lá para o resumão do Brasileirão 2020, 12ª rodada Nordeste. Resumo, os 4 do Nordeste. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do esporte, do Bahia, do Fortaleza e do Ceará, que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, tá aqui embaixo na descrição. E se quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro. Também tá de azul aqui, se tornando membro, você vai ajudar o canal a crescer. Então vamos lá, galera. 12ª rodada, tivemos de cara o Sport Recife jogando antecipadamente na quarta-feira contra o Corinthians. Ganhou de 1-0 do Corinthians, uma recuperação sensacional do Sport. Ah, mas não tá jogando bonito, mas não tá isso, joga atrás. Irmão, meu amigo torcedor nordestino, especificamente do Recife e do Sport. O Sport voltou para a Série A. Então, vamos ser bem sinceros. Óbvio que eu adoro um futebol bonito. Mas atualmente, agora, o que o Sport precisa é de ponto. Ponto. Se vai jogar bonito, se não vai. Se vai ganhar merecendo, se não vai. Pro Sport, pouco importa. O que importa é ganhar e somar pontos. O Sport pegou um Corinthians, que está um time mutilado, um time que não tem, o Corinthians não tem, como é que eu vou falar? É um time sem identidade. E o Sport, vai lá, consegue ganhar. O Sport, meu amigo torcedor nordestino, é o melhor time do Nordeste no momento, no Brasileirão. Óbvio, tivemos o Ceará campeão do Nordeste, coisa e tal, legal. Mas a gente está no Brasileiro, e no Brasileiro 2020, o Sport é o 7º lugar. O Sport está a 1 ponto do G6. 1 ponto do G6. O Sport nos últimos 5 jogos só perdeu 1 jogo. Então, eu tiro o chapéu para o Sport. O melhor nordestino
nesta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu dou os parabéns ao Sport Recife. Vai se manter lá no 7º lugar? A gente não sabe. Eu vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do esporte, eu não acredito, tá? Eu não acredito que o esporte consiga, neste momento, eu não consigo ver o esporte disputando uma vaga para Libertadores. Eu não consigo. Mas neste momento, o esporte está disputando uma vaga para Libertadores. Ou não é? Se, exemplo, temos ali o campeão da Copa do Brasil, é um dos times que está lá no topo da tabela, o esporte estaria classificado para pré-Libertadores. Então, hoje, o esporte está disputando uma vaga para Libertadores. Se vai continuar, eu particularmente, eu sou bem honesto, eu não acredito. Mas os pontos que o esporte está fazendo, mas vai ajudar muito o esporte. A gente está na 12ª rodada. 12ª. A gente já disputou quase 1/3 do Campeonato Brasileiro. Quase 1/3. E se o esporte for nessa pegada, der até uma caidinha assim, falam, são 45 pontos para não ser rebaixado. Bom, o esporte já tem 17. Então, faltam 30 pontos aí. 10 jogos, 10 vitórias. 10 vitórias, o esporte não é mais rebaixado. A gente está na 12ª, são 38 rodadas, faltam 26, 25. Dessas 25, o esporte tem que ganhar 10. Será que dá? Dá. Então, amigo, parabéns ao Sport Recife, ganhou do Corinthians, grande resultado, sensacional, sensacional. Na próxima partida, deixa eu dar uma olhada aqui, o Sport tem um jogo importante e desesperador para o adversário. O Sport joga fora de casa contra o Bahia. O Bahia, que eu vou falar daqui a pouco, é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá falar do Bahia. Então, ao Sport, sensacional. Sensacional. Parabéns ao Leão. Parabéns. Parabéns. Agora vamos lá pro Bahia. Cara, eu vi o jogo do Bahia contra o Atlético Paranaense. O Bahia, o Mano tá acertando a parte defensiva. Trouxe aí o Anderson Martins, que eu acredito que vai ser titular. Trouxe o Elias, mas o Bahia precisa de atacante. Eu acho que precisa, de repente, de mais um zagueiro, mais um ou dois meio-campo, principalmente de criação, para ajudar o Rodriguinho, e 2 atacantes. Isso o Bahia precisa para ontem. Mas o Mano já deu uma consistência defensiva ao time do Bahia. Eu vi muitos torcedores do Bahia reclamando do gol que tomou, mas eu coloco o gol muito mais como capacidade técnica do jogador do Atlético Paranaense que deu o passe, do que um erro. Ele ficou olhando para a bola. Pô, mas ele estava olhando para a bola. O jogador que estava na frente estava olhando para a bola, para ver onde a bola estava passando. É muito difícil ele não acompanhar a bola está do lado de lá, ele está olhando para o jogador sem estar acompanhando a bola. Não é muito fácil. Uma coisa é a bola parada. Agora a bola rolando, tu toca ali, pá. Então, cara, eu não coloco, na minha visão, não coloco muito com erro. Eu coloco mais como uma qualidade do atacante, do jogador que entrou, do Atlético Paranaense, e o que cruzou a bola. Então, o Bahia mostrou já uma consistência melhor defensivamente. Mas ofensivamente é muito carente. O Rodriguinho tenta a criação sozinho, colocou o Ramires, que acredito eu que com o passar do tempo ele vai dar uma dinâmica melhor, ele vai poder ajudar o Rodriguinho, mas mesmo assim precisa do meio de campo de criação para ajudar o Rodriguinho, independente se vai ser titular ou não. Vou falar de novo, o Elias vai ajudar, mas precisa de atacante, cara. Precisa de atacante. Porque o ataque tem o Saldanha, reserva, tem o Gilberto e tem o Elber. O Rossi e Cleiton, irmão, não dá. E o Bahia teve a chance de empatar.
teve a chance de empatar, teve um pênalti. O cara perde. Porra. É o que eu falei no vídeo. Quem foi que pediu pra ele bater? Foi ele que pegou a bola, foi bater? Se foi o Mano que mandou ele bater, pra mim o Mano errou. Mas o Bahia mostrou uma consistência, mas não adiantou nada. O Bahia é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Lanterna. O Bahia, a situação do Bahia é desesperadora sim. O oposto do Sport, que está com 17 pontos lá em cima. O Bahia está com 9 pontos. 9. Estamos na 12ª rodada. O Bahia tem um jogo a menos. Só que o Goiás, que está na frente dele com 9 pontos, tem 3 jogos a menos. Tudo bem que os jogos do Goiás é bem complicado, mas tem 3 jogos a menos. O Botafogo está ali com 11 pontos, o Bragantino está com 11 pontos, tem o Curitiba com 11 pontos, o Corinthians com 12. Mas a situação do Bahia é desesperadora. O próximo jogo do Bahia é contra o Sport. O Bahia não pode nem pensar em empatar. O Bahia tem que ganhar de qualquer maneira do Sport. De qualquer maneira. E de repente, com os resultados, o Bahia sai dessa lanterna e sai até da zona do rebaixamento. Eu acredito muito no time do Bahia. Muito. Eu não sou fã do estilo de jogo do Mano. Não sou fã. Mas acho que eu acredito que ele vai dar um jeito no Bahia. Não acredito no rebaixamento do Bahia. Mas a realidade do Bahia hoje é desesperadora. E é brigar para permanecer na Série A. Como a do Sport é brigar hoje, pela Libertadores, é a realidade do Sport, a do Bahia é para permanecer na Série A. E tem torcedores do Bahia que já começam a entrar em desespero porque relembram um passado aí não tão distante do que aconteceu com o Bahia. Eu não acredito que aconteça. Eu não acredito. O Bahia vai recuperar. Ele tem time para isso. E eu vi melhor. Tá? Eu vi melhor. O que precisa é ataque. Não tem ataque. Tá faltando muita criação. Tá sobrecarregando o Rodriguinho. E falta atacante. Falta banco de reservas com atacante para poder mudar o jogo. Você não pode querer que o Bahia ganhe alguma coisa com Cleison e Rossi. A culpa não é deles. Foi o Bahia que contratou, porra. A culpa não é deles. Contratou. Mas ele não dá a qualidade que o Bahia precisa. Então, o Bahia vi melhora, mas é a maior decepção do Campeonato Brasileiro nesse momento. É o Bahia. Era o Bahia e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já emplacou 5 vitórias, foi embora. 4 vitórias, foi embora. E o Bahia continua ali. Decepcionante. Triste. Mas tudo pode mudar. Depende do Bahia. Mas mais uma rodada, o Bahia não ganha. Os últimos 5 jogos, 4 derrotas do Bahia. Vai adiantar já começar a pensar em mudar de treinador? Não vai adiantar, parceiro. Não vai adiantar. Tem que ir com o Mano Menezes. Vai com o Mano Menezes. Então, Bahia, decepcionante mesmo. Mas o jogo em si, eu vi uma evolução. Tá? Vamos agora para Ceará e Goiás. Ceará jogou em casa contra o Goiás neste domingo. Tem o vídeo aí no canal. O Ceará foi melhor, praticamente o jogo todo. No final do jogo, os 15 minutos finais, que o Goiás deu uma equilibrada no jogo, porque estava perdendo de 2-1, e o Goiás acabou empatando o jogo. Falar em justiça no futebol é muito complicado, mas por justiça o Ceará merecia ter ganho, mas é muito complicado, eu vou falar de novo, é muito complicado porque diversas vezes o Ceará ganhou ou empatou sem estar merecendo, porque jogou todo atrás, a torcida do Ceará sabe disso, e eu sempre disse, o Ceará está fazendo isso hoje, jogou atrás, jogou para uma bolinha, a torcida está se vangloriando, é isso mesmo, é Gordiola, e hoje foi ao contrário. Então, um dia é pedra, o outro é vidraço, um dia é caça, outro é o caçador, e é assim. Mas o Ceará não fez uma partida ruim, fez uma boa partida.
Só que são coisas do futebol. O Ceará está ali em 12º lugar, com 14 pontos, em 12 jogos. No Campeonato Brasileiro, você olhar o Ceará, nos últimos 5 jogos, o Ceará perdeu 3. Então a campanha do Ceará nos últimos 5 jogos também não é boa, não. De 15 pontos que o Ceará disputou nos últimos 15 jogos, o Ceará ganhou 4. Perdeu 11 pontos. 11. Então o desempenho do Ceará não é bom neste momento. Não é bom. Esse jogo contra o Goiás era para ganhar. Porque o próximo jogo do Ceará no Campeonato Brasileiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vai pegar o Palmeiras em São Paulo. Tudo bem que o Palmeiras... Se o Palmeiras jogar com o Ceará igual jogou hoje contra os garotos do Ninho do Urubu, que tinha a zaga inteira, mais um atacante, e os reservas que entraram também eram todos garotos, 17, 18, 19 anos, e o Palmeiras quase que perde para esse time do Flamengo. Então, se o Palmeiras jogar do jeito que jogou contra o Flamengo, nesse domingo, o Ceará ganha. O Ceará tem que rezar para o Palmeiras jogar. Mas também o Palmeiras não está jogando tão muito melhor que isso, não. Então, é um jogo muito difícil para o Ceará, mas dá para ganhar. Porém, a gente tem que lembrar, os últimos 5 jogos, o Ceará só ganhou 1. Esse empate, como eu falei, foi injusto. O Ceará merecia ganhar. Então, foi 2-2. 2-2 para quem? 2-2 para o Goiás. Porque esse empate foi muito melhor para o Goiás do que para o Ceará. O tanto que o empate, o Goiás saiu da lanterna. A lanterna agora é um time nordestino, que é o Bahia. Então, o Ceará, para mim, fez uma boa partida, mas são coisas do futebol. O Ceará também já empatou jogando da maneira que o Goiás jogou. O Ceará já ganhou jogando da maneira que o Goiás jogou. Nada anormal. Nada anormal. Mas não foi um resultado bom para o Ceará. E para finalizar, outro empate, mas agora foi um resultado bom. O do Fortaleza. O Fortaleza jogou fora de casa contra o Santos e empatou em 1-1. Maior posse de bola do Santos. O Santos criou, botou uma velocidade no jogo. Mas o Fortaleza teve as suas virtudes, marcou bem, agrediu também, tomou um gol de bola parada e fez um gol de bola parada. Não foi um time covarde. Teve muita dificuldade no primeiro tempo, Fortaleza. Tem o vídeo também aí no canal. Teve muita dificuldade no primeiro tempo, porque não conseguia segurar a bola. No segundo tempo o jogo ficou um pouco mais solto. Logo o Fortaleza empatou. Depois o Fortaleza conseguiu picar muito o jogo. O jogo ficou aberto, mas muito picotado. O Fortaleza conseguiu encaixar alguns contra-ataques. O Santos caiu a intensidade, porque é um time que está jogando muito e já está começando as pernas a pesar. E o Fortaleza sai de lá com um grande resultado. É por isso que eu disse. Foi 1-1 pro Fortaleza. Como eu disse que foi 2-2 pro Goiás com o Ceará, foi 1-1 pro Fortaleza contra o Santos. Com isso, o Fortaleza está em 9º lugar com 16 pontos. 1 ponto atrás do Sport Recife, que é o melhor time do Nordeste. Primeiro vem o Sport Recife, depois vem o Fortaleza com 16 pontos, o Ceará com 14 e o Bahia é a decepção do Nordeste nesse momento com 9 pontos. Só que o desempenho do Fortaleza, fazendo uma comparação com o seu arquirrival, o desempenho do Fortaleza é muito melhor. O Fortaleza em 5 jogos teve 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. Então em 15 pontos, Fortaleza ganhou aí 8 pontos. 8 pontos. Ganhou o dobro de pontos do Ceará. É por isso que o Fortaleza está, nesse momento, na pontuação, na frente do Ceará. O Ceará, nos últimos jogos, teve 2 derrotas, depois teve 1 vitória, 1 derrota e um empate, que foi o empate de hoje. O Ceará tinha vindo de 1 derrota. O Fortaleza, não, tinha vindo de 1 vitória. E conseguiu um grande empate
contra o Santos. Um bom jogo, um jogo animado, corrido. Fortaleza teve muita dificuldade sim, mas conseguiu empate. E na próxima rodada, o Fortaleza joga contra o Atlético Goianiense, um jogo bem complicado. O time do Atlético Goianiense também vem subindo muito na tabela, vem dificultando para todo mundo. É um time que joga no contra-ataque com muita velocidade, com muita força. Não vai ser um jogo fácil do Fortaleza, não. Mas o jogo é em casa. Então, na próxima rodada, temos Bahia jogando contra o Sport. O jogo do Bahia desesperado. Clássico nordestino. O Sport muito mais tranquilo do que o Bahia. Teremos o Ceará jogando fora de casa contra o Palmeiras. Está chovendo críticas em cima do elenco e do treinador do Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo na semana pela Libertadores. E o Fortaleza joga em casa no próximo domingo contra o Atlético Goianiense. Não tá ruim pro Nordeste, não. Mas a grande decepção é o Bahia. Bahia a gente não esperava. Então esse foi o resumão do Resenha com Magalhães no Nordeste, no Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!